Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nesse vídeo, gente, eu tô muito feliz porque eu tenho uma novidade bem legal. Não sei se eu vou poder falar já nesse vídeo, mas... ai, tantas coisas boas acontecendo e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Mas antes... ou durante o vídeo, eu quero fazer uma receitinha hoje, gente. Vou fazer um risoto de camarão, bem fácil, bem simples e barato. Pelo menos aqui na Europa é mais barato, depois vocês deixam quanto que seria aí no Brasil. Então vou fazer uma receitinha de risoto de camarão e quero conversar algumas coisinhas com vocês. Como vocês estão percebendo, nós estamos em um apartamento novo que vocês já devem ter visto no vídeo do Por Onde Indo, da nossa chegada. Nós estamos, gente, na Eslováquia. Meus amigos, me diz aí, como que a gente veio parar aqui em Bratislava, na Eslováquia? Um país totalmente aleatório, meio que esquecido, porque é um lugar que quase ninguém vem, assim, não é um país forte do turismo. Mas nós estamos aqui em Bratislava. E só para vocês verem a situação, esse é o nosso apartamento, né? Aqui dentro tem aquecedor, tá bem quentinho. Mas, gente, quando abre a porta aqui fora, vocês não têm ideia do frio que tá nesse lugar. Parece que abriu o congelador, parece que abriu, assim, o freezer e tá frio. Detalhe que agora parece que é 8 horas da noite, né? Mas não é, gente, é 4 horas da tarde. Olha isso, na verdade é uma sensação, eu acho que tá 5 ou 4 graus agora, só que é uma sensação de menos, assim, de negativo, porque tem muita névoa. Então, como vocês viram ali fora, tem tanta névoa que parece que tá chovendo, fica tudo molhado, sabe? E, enfim, isso é ótimo pra dar uma gripe, né? Mas, assim, tá muito frio, muito gostoso, e a gente vai fazer um vídeo aqui de Bratislava, como vocês viram, vamos pra Viena. E tem um novo destino aí que a gente ficou sabendo hoje, e nós vamos para um novo país que, gente, só milagre de Deus mesmo, assim, vocês não têm ideia a alegria que eu tô, sabe, de realizar um sonho. O Rony também vai realizar um sonho dele. Mas agora, por enquanto, bora cozinhar. Deixa eu abrir meu coração antes de começar a cozinhar. Não sei se às vezes vocês percebem que eu tô falando aí meio rápido, né, e tô até com falta de ar, porque por mais que eu já grave vídeo há 3 anos, né, lá no Por Onde Indo, gravar aqui sozinha é muito estranho e eu fico super nervosa. Eu até tava conversando com a Sol, com a Adriele lá de Istambul também, e elas também falaram que elas ficam nervosas, mesmo já gravando há muito tempo. Cada vídeo, assim, que a gente liga a câmera aqui, que eu ligo essa câmera, parece que o coração dispara e eu fico nervosa, como se fosse a primeira vez, sabe? Então já vai até aí uma dica, um conselho pra você que tá querendo começar a gravar vídeo. Gente, é isso, não tem pra onde fugir. A gente fica com medo, fica com vergonha, fica nervosa. E mesmo que já tá fazendo isso há muito tempo, parece que é a primeira vez. Sabe quando os apresentadores de TV ou os artistas, assim, falam que quando eu subo no palco, sempre parece que é a primeira vez, daquele frio na barriga? Aqui no YouTube também é assim, gente. Cada vídeo parece que é o primeiro. Ou pelo menos agora nesse novo canal eu tô me sentindo assim como se fosse o primeiro, sabe? É algo novo e meu coração acelera, eu fico nervosa e faz parte. Então, se isso serve de consolo aí pra você que tá começando, não se sinta sozinha, não se sinta com vergonha, porque isso é normal. Eu fui ontem no mercado com o Rony pra gente comprar os ingredientes, então eu fiz umas imagens, vou deixar aí pra vocês mostrando como é que foi a compra e quanto que deu também essa compra. E bora então comprar os ingredientes pra fazer risoto de camarão. E vamos pegar aqui o camarão, ó, R$4,99, e pegamos também um queijo estilo parmesão e o outro queijo aqui também, esse Babybel, que é bem famoso, que é para dar uma cremosidade no risoto. E a receita do risoto sempre tem o vinho branco, né? Porém, os vinhos aqui, ó, são grandes e a gente não bebe vinho assim, então consegui achar esse pequeno que tá custando 3 euros. E vou levar também 2 limões sicilianos, ó, tá 2,29 o quilo. E olha aí, nossa comprinha deu 15 euros. Queijo, cogumelo, vinho, camarão, limão siciliano e alho. Bora lá cozinhar então. Seguinte, pra gente fazer um risoto de camarão simples, com ingredientes simples assim, e vai até faltar uns ingredientes, daí vocês me perdoem aí. Mas nós vamos precisar de camarão, um queijinho,
Pode ser um queijo parmegiano, um parmesão, enfim, o queijo grana padano que você preferir. Um tomatinho para fazer uma salada no final ou colocar só para enfeitar assim no risoto. Para fazer junto, vou fazer os cogumelos também. Cogumelos tem vários tipos, né? Eu peguei esse daqui mesmo, que tinha lá no mercado. O arroz arbóreo, que é mais ou menos 100 gramas de arroz para cada pessoa. A gente comprou esse queijinho também, que ele fica bem cremoso, sabe? Então eu vou misturar junto para ver se vai ficar bom. Aí o limão siciliano, que fica muito bom também para dar um cítrico no final, fazer umas raspinhas. Alho, poderia ter cebola, mas eu esqueci de comprar, então vai ser só com alho mesmo. Não vou fazer aquele caldo super especial que os chefes fazem, então vou usar um caldo de legumes normal pra fazer ali a água pra misturar o risoto, né? Então isso aí vocês me perdoem, eu sei que vai ter muitos comentários sobre isso, mas não é sempre que a gente usa. E aí vou usar o azeite de oliva também pra poder fritar as coisas. Então esses aqui são os ingredientes. Eu já cortei aqui os cogumelos. Se você não tem ou não gosta de cogumelo, não tem problema. E agora eu só vou fritar o alho, fritar o cogumelo e fritar o camarão. Agora, deve estar meio escuro, né? Será que não? Não. O Rony tinha saído e ele voltou agora, gente. Chegou em casa. Ó, vou fritar primeiro o camarão pra dar uma seladinha. Não pode ficar muito tempo, porque senão ele fica borrachudo. Então, vou colocar aqui. Aí, essa fritadinha do camarão é que vai dar o gosto no tempero todo. E a crostinha que ficar no final aqui, eu frito o alho, depois coloco o cogumelo, misturo tudo, depois coloco o arroz. Ah, eu esqueci! Gente, tinha esquecido. Comprei o vinho, um mini vinho, para poder fazer a receita. Gente, olha aí, eu já tô até no clima do Natal. Coloquei a minha meinha nova, que pra ficar em casa aqui é de madeira, então é bem gostoso. Aí coloquei a minha meinha já de Natal pra entrar no clima. Olha que bonitinha que ficou. E ela é bem quentinha, todo de pelinho por dentro. Agora, gente, o Rony vai me ajudar porque a gente precisa gravar e fazer a comida. E nessa parte, confesso que a gente não tem muita prática. Então, ele tá ali me ajudando enquanto eu tava gravando outra coisa. E aqui a gente vai se ajudar assim, porque é muito engraçado. Se você já tentou fazer um vídeo cozinhando, você vai ver que trabalheira que dá. E outra, eu pareço criança, acabei de cortar meu dedo, então eu tive que ir lá por um band-aid aqui, porque a faca tá muito afiada. Só que tem um detalhe, esse fogão aqui, ele é diferente do fogão de fogo. Então, ó, o volume tá aqui, ele tá no 3, tá no volume médio, digamos assim, no fogo médio. E ele queima muito rápido, então tem que ter muita rapidez aqui pra fazer, sabe? É diferente fazer nesse fogão aqui. Agora, depois do alho fritar, vou colocar o cogumelo, deixar o cogumelo murchar e depois juntar o arroz e o vinho. O cheirinho que tá disso aqui, cogumelo com alho, camarãozinho e o caldo aqui já tá pronto também. Agora sim, gente, olha aqui como é que ficou. Cogumelos, camarãozinho. Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar o arroz aqui, vou colocar nessa panela maior que eu troquei. Vou colocar o cogumelo, depois que eu fritei antes, para poder misturar com o arroz. Vou esperar uns 2 minutinhos mais ou menos. Agora eu vou colocar um vinho branco seco, que eu achei no mercado. Esse aqui foi o mais baratinho que tinha lá, tem 250 ml de vinho. Vou colocar mais ou menos metade, assim, um pouquinho mais. E aí, mistura junto aqui com o arroz, ó. Coloca aqui, mistura. O cheirinho que tá isso daqui, gente. E agora deixa evaporar o vinho, pra não ficar com gosto de álcool. Parte que demora um pouquinho, tem que ter paciência, porque nesse caldo aqui que a gente fez separado, tem que ir colocando de concha em concha e ir mexendo pra criar aquela cremosidade, ó. Coloca uma concha do caldo, mexe até evaporar tudo, aí quando tiver sequinho o arroz tem que colocar outra. E enquanto eu vou mexendo aqui o risoto, vou conversando com vocês uma coisa que eu tava pensando antes, né? Gente, essa temporada que começou, nós começamos em Paris, depois fomos para Roma, depois fomos para Istambul, na Turquia, depois demos uma rápida passada em Barcelona só para fazer uma conexão e resolver umas coisinhas que a gente precisava, mas nem teve vídeo.
E depois de Barcelona, agora estamos em Bratislava, na Eslováquia. E o próximo vídeo a gente vai para Viena, para conhecer Viena e o famoso Natal de Viena, que é um dos mais bonitos da Europa, para vocês terem ideia. Mas, assim, gente, o que eu queria falar, que eu tava pensando, é que tudo isso que nós estamos vivendo hoje é fruto de, primeiro, um sonho que nós nos permitimos sonhar, né? Eu e o Rony, a gente tinha esse sonho de viajar o mundo. Só que tudo isso ele começou, gente, tudo isso que nós estamos fazendo hoje começou com muita oração, sabe? Eu e o Rony, depois que a gente casou, assim, a gente começou a orar muito, pedir direção para Deus, orar. E Deus foi conduzindo a nossa vida, assim, direcionando de uma forma que a gente nem sabe explicar. E como eu ouvi uma frase até essa semana, eu não lembro quem foi que falou pra gente essa frase, no GC, né? Que quando algo acontece na nossa vida, quando tem coisas acontecendo na nossa vida que a gente não sabe nem explicar, é porque é Deus fazendo um milagre. Então eu sinto que isso tem acontecido na nossa vida desde que a gente começou por onde indo. A gente tem vivido de milagres atrás de milagres, de bênçãos atrás de bênçãos, que vocês acompanham aí, a gente não esconde nada, a gente mostra tudo. Tem vídeo lá no canal, a gente contando a nossa história, como que a gente começou tudo. Então, assim, não é segredo pra ninguém, quem acompanha a gente desde o começo sabe, né? Porque eu sei que tem pessoas, eu tô recebendo muitas mensagens aqui de mulheres falando, eu queria tanto também começar no digital, eu preciso de um emprego online, eu preciso de um trabalho que eu consiga viajar o mundo também. E, gente, o que eu posso dizer pra você é, ore, coloque isso diante de Deus, coloque esse teu sonho, esse desejo diante de Deus. Porque primeiro, ele tem que ser um sonho de Deus, ele tem que ser um projeto de Deus para sua vida, né? Eu e o Rony, a gente não imaginava que isso ia acontecer, mas Deus quis que acontecesse. Mas você tem que saber e perguntar, Senhor, é isso que o Senhor tem para minha vida mesmo? É isso que o Senhor quer? Que eu viaje o mundo, né? O que eu posso fazer para isso? Conduza a minha vida, me direciona para que eu consiga realizar esse sonho também, que é possível. Eu até vou fazer nos próximos vídeos aqui do canal, eu vou fazer um vídeo falando como que é possível trabalhar pela internet. Vou ensinar como fazer um vídeo simples, um vídeo básico aqui para o YouTube. Vou mostrar como que eu faço esses vídeos aqui para o YouTube. Vou passar o passo a passo para vocês, para eu poder ajudar vocês também dessa forma. Mas, assim, cada pessoa tem um objetivo na vida, cada pessoa tem um propósito. E aí você tem que estar alinhado com aquilo que Deus quer para sua vida também. Agora é o seguinte, o arroz já está cozido, coloquei um pouco do camarão, o outro eu vou deixar para fazer o enfeite. Agora é só misturar. Coloquei os dois queijos, o Baby Bell e o parmesão, e olha como tá cremoso, gente. Nossa, esse queijo redondinho, ele parece um requeijão, sabe? Aí agora vai dar o gostinho aqui do camarão junto. Olha aí, gente, como é que ficou. Só que tô dando uma de Masterchef, né? Porque tá no vídeo, né, amor? Vou limpar aqui, ó, o cantinho do prato pra ficar bem top. E olha, a apresentação acho que ficou bonita, né? O que vocês acham? Gostaram? Deixa aí nos comentários, gente, se vocês gostaram dessa receita, se tá com a cara boa. E se um dia, quem sabe, a gente estiver aí no Brasil, a gente não faz uma jantinha dessa na casa de um inscrito, né? Seria bem legal. E um detalhe especial pra salada que o Rony fez. Olha isso. Tomate com azeitonas e queijo parmesão. Meu Deus do céu, que delícia. Experimenta o risoto pra gente ver se ficou bom. Se ficou no ponto. Nossa. Tá muito duro o arroz ou ficou bom no ponto? Perfeito. Mais um queijinho por cima, ó. Sensacional. O camarão também é muito bom. Muito bom, gente. Jantinha deliciosa. E o que eu queria também deixar de mensagem nesse vídeo é que eu amo fazer isso, gente. Eu amo cozinhar pro Rony, eu amo ajeitar a casa, arrumar as coisinhas pra ele. Eu amo servir o meu marido. É muito bom isso. É uma coisa que eu faço de coração. Não faço assim, obrigada, sabe? Que nem tem pessoas que, não gostam de fazer, de limpar, de ajeitar. Não, eu gosto de fazer. E eu tô me preparando também pra fazer isso daqui a uns anos com os nossos filhos, né? Então daqui a pouco vai ter 2 pratos a mais aqui na mesa, eu vou fazer pros meus filhos também, e é uma coisa que eu gosto muito. E eu gosto de ver essa cena aqui, ó, meu marido comendo, feliz, realizado, ele gosta quando eu faço uma jantinha diferente também, e eu gosto quando ele faz pra mim, eu amo quando ele cozinha pra mim também. Então isso aqui, gente, não tem preço no mundo que pague, sabe? É muito bom. Até um conselho pra vocês também, né?
Sirvam seus maridos, façam uma comidinha pra eles, façam jantares, espere o marido de vocês em casa com uma roupinha limpa. O Rony tinha saído a hora que eu comecei esse vídeo. O que eu fiz? Fui lá no banheiro, tomei um banho, lavei o cabelo, sequei, passei uma maquiagemzinha pra ficar em casa, só pra fazer comida. Coloquei uma roupinha aqui pra cozinhar, sabe, ser um momento agradável. Então isso é muito bom e faz toda a diferença também no relacionamento. Mas isso, muitas mulheres vão falar: não adianta fazer isso, o amor não existe, eu vou fazer isso pro meu marido me trair com outra na rua. E de fato a gente fica muito triste pelas essas histórias que acontecem nas famílias, né? Com as mães, com os pais. Mas a Bruna só fez isso porque eu estava fora trabalhando. Eu fui pro shopping editar vídeo num frio de 3 graus. Então a mulher, ela é a resposta do marido. Então se você talvez acha que você homem tá assistindo esse vídeo, poxa, minha mulher não faz isso. A sua esposa é a resposta do seu comportamento. E o seu marido é a resposta do seu comportamento também. Então não adianta culpar a esposa que não faz, o marido que não faz, porque é uma via de mão dupla. Então a Bruna é o reflexo do outro. A Bruna só fez isso porque eu estava fora trabalhando. Eu fui resolver as coisas. Então, e me sentindo segura, né, gente? Eu sei que infelizmente tem muitos homens, como diz hoje, homens bananas, né, que estão em casa, não fazem nada. Mas, gente, não pensa que eu nasci e casei já pronta assim, ficando feliz de fazer. Eu fui aprendendo isso no decorrer do caminho. Até porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13, 14 anos eu já estava trabalhando como menor aprendiz. E, assim, eu não fiquei muito assim em casa, limpando casa, fazendo comida, sabe? Então, fui aprender depois que casei, né, amor? Aí fui aprender a cozinhar, arrumar a casa do jeito que tem que, né, que se arrumar. E fui pegando gosto por isso. Então, se você tá aí que, Bruna, mas eu não sei cozinhar, eu não limpo a casa, pode ter certeza que depois que casar, e você que é casada e tem filho sabe disso, né? Mais do que eu ainda, que a gente aprende a fazer durante o processo ali. Então, quando a gente casou, gente, o Rony foi aprendendo também. Ele até conta uma história engraçada aqui. Até então, ele era só um menino. O homem que não tem um carro pra dar problema, uma mulher pra buzinar no ouvido e um boleto pra pagar é só um menino. É verdade. Homem, pra crescer, precisa de responsabilidade. Senão, você não passa de um menino mimado que se confunde com qualquer coisa na vida. Então, eu, quando tava casado com a Bruna, recém-casado, de repente, numa semana eu tava em casa, na outra eu tava com uma mulher, sob minha responsabilidade. Eu agora tenho que pagar as contas, tenho que fazer compra, tenho que trabalhar. E aí, umas semanas antes, eu tive uma conversa com o pastor. Pastor, se eu não der conta, ele falou, te vira. Te vira. E te vira. Essa é a melhor lição para o homem. Se vira. Literalmente, tem que dar teus pulos, correr atrás. E eu vou falar a verdade. Eu já conversei isso com meu pai. Meu pai me deu o melhor que ele teve. E eu não posso responsabilizar meu pai por não ter sido um pai que eu queria que tivesse sido, por eu não ter tido coisas que nem meu pai recebeu. Então não adiantava eu cobrar aquilo que nem meu pai me deu. Cabia, que nem ele recebeu, cabia a mim ser uma versão melhor de um pai, de um marido. Então, quando eu cheguei em casa assim que eu vi, meu Deus, agora não dá pra fugir da raia. Tive que trabalhar. Fazia TCC de madrugada, trabalhava, fazia seminário na igreja, teológico, fazia TCC, então a gente foi aprendendo a ser marido e mulher. Teve coisas que a mãe da Bruna não ensinou, teve coisas que meu pai nem minha mãe me ensinaram, a Bruna não teve um pai presente também, né? Então a gente teve que aprender do início, então a gente não sabia de tudo lá no início, nós nascemos prontos, sabe? E a gente vai aprendendo, né, gente? Então, tem coisas na vida, né, que a gente tem que se esforçar muito e se esforçar mesmo pra querer algo melhor, porque eu penso assim, eu e o Rony, a gente quer ter um casamento bom, um casamento saudável, mas o que a gente faz, quais são as nossas atitudes para que a gente consiga fazer isso? E assim, não é porque nós estamos viajando que a nossa vida é perfeita, gente, não é. Tem muita dificuldade, tem muito choro. Uma coisa que vocês não sabem, que só quem assiste esse canal aqui vai saber dessas coisas, é que muitas vezes o Rony teve crise de ansiedade, teve falta de ar. Por quê? Boleto para pagar, coisas pra gente fazer. Muitas vezes eu chorei porque eu não sabia o que fazer, não sabia o que a gente ia fazer no dia de amanhã. E não fui menos homem por admitir isso. Eu pensei que eu ia me diminuir, meu Deus, eu sou fraco. Então,
homens são fracos também, sabe? Então eu tive que buscar ajuda com amigos, com psicólogo, com pastores, ser acompanhado, discipulado, porque eu era muito falho no início do casamento, assim. Pra falar a verdade, eu não assumi as responsabilidades que eu tinha que assumir. E a Bruna também, em algumas áreas da vida dela. Então a gente teve que aprender, gente. Então talvez você tenha 1 ano de casado, 2, eu ainda vai casar. Dá pra aprender. Sim, dá pra aprender. E fiquem calmos, pra quem estiver aí no começo do casamento, fiquem calmos, porque o começo é difícil, gente. O começo é muito difícil, a gente se adapta a um monte de coisa, muita coisa nova. Eu chorava, o Rony ficava desesperado. Mas quer saber? Depois tudo passa, tudo dá certo, depois a gente vê que valeu a pena, todo o esforço, sabe? Então nem sei porque eu tô falando isso, na verdade, nesse vídeo, né? Que nem era pra falar sobre isso exatamente, tinha um outro assunto aqui pra falar. Mas, se eu tô falando é porque talvez alguém aí precisa ouvir, então se você tá no começo do casamento e é homem ou mulher que tá assistindo o vídeo, tenha calma. Mas busque pessoas pra ajudar, busque conselhos, amigos bons, né, que sejam exemplos em casamento, criação de filho, porque a gente não consegue andar sozinhos. E até tem algo que nos últimos meses, eu comentei no primeiro vídeo, né, a gente, na verdade, eu e o Rony, a gente tava tendo algumas crises, não crise de casamento, mas assim, algumas brigas, discussões, e a gente não tava entendendo por quê. A gente começou a conversar com um casal de amigos nossos, que são nossos exemplos, e olha, a gente tá discutindo, a gente tá tendo algumas brigas que antes não tinha, o que que tá acontecendo, a gente precisa de ajuda, precisa de oração. E uma das coisas que a gente percebeu é que a gente precisava do nosso tempo particular, cada um, porque a gente vive 24 horas juntos, né? Então, muitas vezes vai sair faísca, porque é muito tempo juntos, a gente trabalha juntos, 24 horas, fazendo tudo junto. E aí, o que a gente percebeu? Cada um precisa do seu tempo. O Rony precisa dar uma volta sozinho, que nem agora hoje ele foi pro shopping. Diz que tomou um café lá no shopping, né, amor? Tomei um café, mas mesmo assim hoje eu já me sinto culpado se a dona não tiver. Só tem graça se ela tiver. Tomou um cafezinho lá no shopping, ficou um pouquinho sozinho pra esparecer, porque eu também, mulher, né, ó, fala até não poder mais. Por exemplo, esse vídeo, que já tá ficando grande, eu tô falando muito. Mas assim, só pra mostrar pra vocês que nem tudo é perfeito, que todos os casais, todas as pessoas vão ter falhas, vão ter dificuldades, mas tudo a gente consegue dar um jeito, a gente consegue resolver conversando, tendo ajuda de outras pessoas, buscando aconselhamento e principalmente buscando a direção de Deus, né, e orando a Deus mesmo para que Ele esteja guiando a nossa vida. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero uma opinião de vocês. Se vocês preferem uma casa assim, cheia de decoração, cheia de detalhes. Olha isso aqui, gente. Cheio de coisinhas diferentes, enfeites. Olha que lindo esse enfeite de Natal aqui, que fica imitando como se fosse neve. Aqui, um radinho. Aqui tem umas outras decoraçãozinhas de Natal também, que eu achei muito bonitinha. Aqui em cima tem mais coisas. É todo cheio de decoração essa casa, gente. É muito bonitinho, ó. Aqui também, do lado da cama, ó, tem algumas decorações ali em cima. Tudo aqui tem algo diferente, ó. Eu vou puxar esse aqui pra vocês verem. Ó. Ah, eu acho muito bonita. Aqui eu acho que tem muita coisa, né? Eu acho que pra limpar e tirar o pó disso aqui tudo deve dar um trabalho. Mas eu acho muito bonito. Eu até prefiro assim. Olha que linda a chaleira elétrica. E é de porcelana mesmo. Eu achei um charme essa casa. E aí, gente, deixa aí nos comentários pra eu saber como que é o gosto de vocês de casa. Confesso que eu quero, em breve, se Deus quiser, ter uma casa para eu decorar, assim, com as minhas coisas. E quero até poder levar uma decoração de cada país que a gente vai, seria muito interessante, né? Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da receita de risoto de camarão. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram. Se vocês fizerem também, manda uma fotinha pra mim lá no Instagram, que eu vou gostar bastante de ver. Na verdade, a conversa hoje nem era sobre isso que eu ia falar. Eu queria falar sobre outro assunto. Bem no fim, entramos nesse assunto de casamento, relacionamento e foi indo para esse lado. Mas eu tenho uma outra notícia, uma novidade bem legal, que é de um próximo país que nós vamos daqui uns dias, e a gente tá muito feliz porque foi uma surpresa e foi um presente de Deus, assim. Vamos passar o Natal com alguns amigos queridos, então vocês vão saber aí nos próximos dias, e quem sabe já no próximo vídeo aqui do canal, quem sabe eu já vou estar nesse novo país, e aí eu posso contar um pouquinho melhor pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado.
Já lavamos tudo aqui, a louça, ajeitamos tudo, já tomei banho, já tô pronta aqui pra dormir. E que Deus abençoe a sua casa, sua família, a sua vida. E deixa aqui nos comentários, bora conversar.